você alguma vez teve que fazer algum tipo de contratação de mão de obra na sua empresa, você sabe o quanto esse processo dá trabalho. Além disso, as entrevistas são completamente subjetivas. Mas foi pensando justamente nesses problemas que o nosso empreendedor de hoje resolveu montar o seu negócio. Olá, eu sou Pedro Melo e hoje no Fiz do Zero a gente vai conhecer a história da Curriculum e do Marcelo Abrileri. Fiz do Zero está começando agora. Fiz do Zero está começando e hoje a gente vai conhecer a história do Marcelo Abrileri. Ele é o fundador da Curriculum, uma empresa que resolveu colocar na internet uma solução para a contratação de mão de obra. Mas, Marcelo, antes de você montar a Curriculum, você fez um monte de coisa, né? Que eu já sei que você foi um empreendedor muito versátil, cheio de oportunidades. Conta um pouquinho da sua vida antes de montar a Curriculum. Trabalhei como representante comercial de uma grande tecelagem, aí, a Ciene, que hoje infelizmente não existe mais. Isso é o quê? Nos seus 20 e poucos anos? 20 e poucos anos, é. Aí eu sofri um acidente e fiquei 2 anos de cama. Quase perdi meu pé. E nesse período a minha empresa acabou falindo. A empresa que você trabalhava? Que eu trabalhava. Okay. Aí eu inventei uma baratoeira, que era um mata-barato eletrônico. Da onde que vem a ideia da baratoeira? Vem Tinha barata na tua casa? Pois é, eu fui na casa de Sua mãe estava apavorada? Eu fui na casa de um amigo meu. Você conquistou uma namoradinha que detestava barata? Porque tem que ter alguma inspiração. É verdade, é verdade. Diferente disso, né? Eu estava no litoral na casa de um amigo meu e nós chegamos lá depois da casa ter estado fechada durante um longo período. E como tinha barata naquela casa. Então nós ficamos o dia inteiro matando barata, acho que nós matamos mais de 200 baratas. E continuava saindo barata. E aí inventei essa história da baratoeira, só que no fundo o que acontece? Eu estava aumentando a voltagem, aumentando a descarga, a amperagem. A baratoeira é eletrônica ligada na tomada. Na tomada. Então a barata subiria lá e morreria, né? O fato é, com 500 volts e já tinha passado de 20 amperes, que é uma descarga muito alta, a barata não estava morrendo ainda. A barata tostava lá, mas depois de 10 minutos começava a mexer uma anteninha, outra, ela virava e saía correndo. Eu estava preocupado, como eu disse, com voltagem e amperagem já muito alta e estava começando a colocar... Um risco até de choque, com criança, alguma coisa assim. Então eu dropei esse projeto e fui para um outro projeto, que foi uma fechadura para porta de aço. Então eu bolei uma fechadura que você abaixava a porta e ela travava automaticamente, você não tinha trabalho nenhum. O seu trabalho era no dia seguinte em abrir, só que você punha a chave, virava, 4 ganchos internos abriam e você levantava a porta, armava ela de novo para na hora de ir embora só baixar e ela fechar novamente. Bom, essa fechadura deu muito certo, eu vendi quase 1000 peças, mas era muito trabalhoso. Mas você teve uma fábrica, você mandava produzir fora? Eu desenvolvi na fábrica de um amigo e depois eu fechei com ele a exclusividade da produção da fechadura. Então ele era meu único fornecedor. Mas o fato é, eu deveria construir alguns estampos para poder fazer isso em série e ter um preço de custo menor. Como eu estava sem dinheiro para poder fazer isso, então a produção era muito artesanal e o custo final era muito alto. Então minha margem na venda era muito pequena. Da fechadura eu pulei para o alarme, porque eu várias vezes eu encontrei uma pessoa instalando alarme e eu percebia que a instalação do alarme começava depois da minha fechadura, terminava antes. E eu percebi que o cara ganhava muito mais do que eu instalando alarme. E dava muito menos trabalho. Muito menos trabalho. E eu, como gosto de eletrônica, né, não demorei para entender como é que aquilo funcionava e pulei no mesmo segmento de segurança, só que em vez de proteger, eu comecei a avisar que o ladrão entrou, né? Tinha que fazer centrais que não desse alarme falso, porque se desse alarme falso, eu que monitorava depois, né? Então quem era o prejudicado era eu. Então eu tinha que tomar muito cuidado na hora de produzir a central, de fazer o melhor possível, porque senão dava mais trabalho no monitoramento, era meu. Saía caro. Exatamente. O mercado começou a importar a central a preços muito baixos, numa qualidade muito melhor do que a que eu fazia. E eu também comecei a comprar essas centrais, continuava a revender, porque nessa época eu tinha vários instaladores que compravam de mim. Mas o que acontece é o seguinte, eu sempre tive muita paixão por computador, sistemas. Então, desde os meus 17 anos eu tenho um computador e eu nunca deixei de ter, sempre programei. E aí eu comecei a pensar num sistema que você pudesse ligar para um computador. Eu era sócio do Mandic, que hoje é meu amigo, né? Porque fomos pioneiros de internet juntos. Eu comecei a desenvolver um sistema usando a plataforma de um BBS,
mas um sistema comercial. Então, Isso você continuava fazendo monitoramento? Continuava com e a alarme, vendendo que alarme. era o meu ganha-pão, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive um sócio nesse projeto e quando nós estávamos começando a montar, chamava Infonet, né? A Infonet, começou esse zoom de internet. Bom, a Embratel estava trazendo um link da internet para o Brasil, que seria uma banda larga hoje, né? E eu montei, aí eu transformei a Infonet em Alphanet, porque ela estava em Alphaville. E aí nasceu a Alphanet, que foi um dos primeiros provedores de acesso do Brasil. E a gente rapidamente começou a ganhar aí a preferência dos usuários e estávamos crescendo verticalmente em números quando nasce a ligação conurbada e sobretaxa qualquer ligação para fora da cidade de São Paulo. Então, como a Alphanet era em Barueri e Alphaville, qualquer ligação de São Paulo para lá era uma ligação conurbada. Isso fez com que aquela curva que era assim, fizesse assim. Tentei trazer as linhas para São Paulo, levei mais de 1 ano e meio para conseguir trazer, porque São Paulo não tinha estrutura que comportasse 200 linhas, não tinha um prédio, não tinha... O Mandic também penou muito com essa história de linha. Marcelo, que ano que foi isso? Isso foi em 95. 95. 95, quando a internet comercial chegou no Brasil. E aí em 96 eu estava trabalhando para trazer as linhas para São Paulo, né? Eu só consegui trazer as linhas de fato no início de 97. Comecei a desenvolver páginas web. Então, a Alphanet foi um dos primeiros desenvolvedores de websites. Eu, como Mortadela, a gente tinha o interesse em fazer uma parceria com ele, no sentido de mostrar o nosso trabalho para os usuários da Alphanet. Com isso, nós fizemos cerca de 580 projetos de internet. Cerca de? 580. 580. É, não são 600, né? Nem 550. Não, Cerca de 580. 582. Eu sei porque a gente olhou esse número várias vezes no passado. Num acordo, eu e meu sócio, a gente se dividiu, super no bem. Meu sócio ficou tocando a Alphanet e eu abri a Tecnonet, que era uma empresa desenvolvedora de sites, de serviços web, sites, internet, e não era de provimento. Então o provimento de acesso ficou com a Alphanet, e meu sócio estava lá na dianteira, e eu vim para a Tecnonet. Então a Tecnonet teve alguns momentos aí de pioneirismo também, mas nesse pioneirismo, como eu disse, acabamos vislumbrando alguns serviços que acreditei que poderia ser o futuro na internet. Dentre eles foi a Curriculum.com.br. E aí que nasceu o Currículo, Foi então. aí que nasceu o Currículo. Bem, isso a gente vai contar no próximo bloco. Hoje no Fiz do Zero a gente está conhecendo a história do Marcelo Abrileri, o fundador da Curriculum. No próximo bloco ele vai contar para a gente como é que a Curriculum realmente nasceu e se desenvolveu para se transformar numa das maiores empresas de currículo no país. Fiz do Zero volta daqui a pouquinho. Fica com a gente.